Estamos de volta com o seu Filosofando, hoje analisando mediunidades obscuras. Eu parei no bloco anterior dizendo que o paciente de centros espiritualistas, e até centros espíritas também, ou que se dizem espíritas, o paciente ou pacientes devem estar alertas quanto às intenções e postura de médiuns e de seus colaboradores. Observar os locais de culto. Veja, eu disse culto. O Espiritismo não incentiva cultos religiosos. Lições se repetem. As pessoas precisam aprender com essas lições. Este programa, como é a filosofia de trabalhos do projeto Estudos Filosóficos Espíritas, do CEF e deste programa, propriamente dito, traz reflexões quanto às questões humanas que envolvem o nosso projeto de vida, projeto este que perpassa pela filosofia enquanto história do pensamento humano e finaliza esse processo com o advento da terceira revelação, que é a filosofia espírita. Neste programa, você descobre que a ontologia filosófica tem o seu porto seguro na ontologia filosófico-espírita, quando o ser, perpassando pelas sucessivas reencarnações, descobre a sua verdadeira natureza divina em ascensão. Neste programa, você descobre que a verdade tão ansiosa e angustiosamente buscada pelo homem ao longo de milênios encontra-se consigo mesma na filosofia dos espíritos, que revela, na filosofia espírita, portanto, que revela a sua verdadeira identidade, o seu futuro radioso, a sua real identidade. A mediunidade é apenas um pequeno processo de entendimento desta busca, não é o processo em si. Um processo que precisa estar ancorado no conhecimento do fenômeno, no autoconhecimento, no conhecimento de si mesmo como ser itinerante de dimensões corpóreas e espirituais. É impossível ser um médium equilibrado sem essas premissas, sem o estudo metódico e constante do espiritismo. Veja, não se trata de apenas um caso escabroso que está vindo à tona com os eventos em Goiás. São centenas de casos, muitos deles não vêm à tona, nesse Brasil afora. Por sua vez, a imensa responsabilidade que cabe aos órgãos de difusão espírita, ou auto-intitulados como tal, de esclarecer plenamente, verdadeiramente aos seus ouvintes e telespectadores, para que a mentira, a burla, o engano, a fraude, o engodo, o embuste, a falsidade, a inverdade, definitivamente fiquem distantes do verdadeiro e legítimo espiritismo. Por sua vez, ainda, a grande responsabilidade por ensinar e difundir a verdadeira filosofia espírita, despida de pretensas teorias filosóficas que mais não fazem senão confundir o leigo em filosofia e filosofia espírita, que desconhece que se há aspectos convergentes entre ambas, também há inúmeros profundos e graves aspectos divergentes e que contrariam não apenas a razão, mas a lógica espírita em sua autenticidade e legitimidade. Alguém poderia dizer, mas a professora Sônia está se utilizando de argumentos de autoridade. E eu respondo sim. Estou sim, pois acima de nossas vãs e pretensiosas filosofias e modos de pensar está Jesus, estão os espíritos superiores em evolução intelecto-moral e que nos servem de modelos de pensamento e conduta e, portanto, têm autoridade sim sobre a nossa natureza humana de provas e expiações. Contradizer isto é dar força ao despótico orgulho que alimenta a vaidade e a pretensão de saber de tudo que na verdade não se sabe. Sábio era Sócrates, que ao meditar a verdade, sabia o quanto lhe faltava saber para que realmente se colocasse num patamar de pleno entendimento da verdade. Reconhecer isto é exercitar a verdadeira humildade, que sabe o quanto ainda lhe falta para concretizar a verdadeira sabedoria. No próximo programa, nós vamos comentar com você sobre a mediunidade positiva, aquela ensinada pelos espíritos superiores a Allan Kardec e, por extensão, a todos nós.
Agora, em nosso momento de leitura, nós vamos ler um trecho do livro Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel. Seara dos Médiuns, autoria de espiritual Emmanuel e psicografia, naturalmente, de Francisco Cândido Xavier, o capítulo Mediunidade e Doentes. No que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma e os religiosos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas, porém, observam uma e outro, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. Os cientistas ateus, ao modo de técnicos puros, quase sempre entregam exclusivamente ao laboratório toda a orientação terapêutica, interpretando a moléstia como sendo mero caso orgânico de curso previsto, qual se o corpo fosse aparelho frio de comportamento pré-calculado, esquecendo-se de que os corpúsculos brancos do sangue fabricam antitoxinas sem haverem frequentado qualquer aula de química. Os religiosos extremistas, à feição de místicos intransigentes, quase sempre entregam exclusivamente à oração todo o trabalho socorrista, interpretando a moléstia como sendo o simples ato expiatório da criatura, qual se a alma encarnada fosse entidade onipotente na própria defensiva, esquecendo que os vírus não interrompem o assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção de moral. As inteligências sensatas, no entanto, percebem que o corpo se move à custa da alma, sabendo, porém, que a alma no plano físico precisa de corpo para manifestar-se, embora reconheçam que toda reação substancial procede do interior para o exterior. Razão pela qual, em todos os tratamentos, como ação supletiva, será lícito recorrer às forças inesgotáveis do espírito. Não era o que fez Jesus? Na mediunidade curativa, portanto, suprime a enfermidade quanto possível com o amparo da medicina criteriosa, mas unge-te de amor para socorrer o doente. Estas são palavras de Emmanuel aos médiuns. A solidariedade ergue o índice da confiança e a confiança mobiliza instintivamente os recursos da natureza. Pronuncia a prece que reconforte e estenda o passo magnético que restaure, como se fossem pedaços de teu próprio coração em forma de auxílio. Sobretudo, não envenenes o ânimo de quem sofre, médium. Ainda mesmo diante dos criminosos e viciados que a doença arruína, levanta a voz e alonga os braços sem qualquer nota de azedia ou de censura, recordando que possivelmente estaríamos nós no lugar deles se tivéssemos padecido as provas e tentações nas quais sucumbiram, agoniados. Seja qual for o doente do qual te aproximes, médium, compadece-te quantas vezes se fizerem necessárias, entendendo que é preciso aprender a ajudar o necessitado de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Somente assim descobrirás, médium, tanto em ti quanto nos outros, o surpreendente poder curativo que dimana ilimitado e constante do amor de Deus. Seara de Médiuns, Emmanuel. Como você bem viu, o nosso querido pensador da espiritualidade, Emmanuel, com a sua herança tão rica de pensamentos voltados, focados à ética e à moral, porque este foi o seu objetivo de trabalho junto ao médium Francisco Cândido Xavier, legou para nós um motivo de reflexão muito grande com relação à postura mediúnica, à postura do médium, com as suas qualidades, com os seus, que a gente poderia chamar de dons, mas na verdade são dons emprestados para a cura ou para o tratamento, para o refazimento, melhor dizendo, das pessoas que buscam o centro espírita. Para que você possa ter ideias de como, ou ter uma ideia de como que um centro espírita pode ser autenticamente espírita ou espiritualista, basta você observar os locais. Se você observar um local totalmente diferente do que aquele que Kardec ensinou para nós, sem dúvida nenhuma que não é um centro espírita, é um centro, portanto, espiritualista, que mescla terapias as mais diversas com o foco
de atender as pessoas que buscam alívio para suas dores, para os seus problemas. Nós já dissemos várias vezes que o espiritismo não age como analgésico. O analgésico vem tirar a dor, mas não cura a enfermidade. Assim, o espiritualismo. O espiritualismo, a autoajuda pode curar, pode aliviar naquele momento, mas a cura realmente procede do espírito. E o espiritismo trata do espírito, de tudo aquilo que você precisa conhecer para buscar a sua cura espiritual. O corpo nada mais é do que o reflexo físico, material das suas dores interiores. Portanto, quando você buscar um centro espírita para o seu refazimento, para o seu alívio, para o seu consolo, tenha em mente isto. Particularmente eu trabalho no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, com sede em Santana, mas também com outras unidades, Vila Galvão, por exemplo, né? E Vila Gustavo. Então, para você ter ideia de como se comportam os médiuns numa reunião pública, vai assistir uma reunião dessas num dos centros coligados ao Complexo André Luiz. Nós encerramos por aqui o nosso Filosofando, não antes fazer uma reflexão profunda sobre tudo aquilo que está ocorrendo hoje no nosso tempo. Nós estamos vivendo um momento de transição, por isso tudo aquilo que está imperfeito tem que vir à tona para que possa ser refletido, para que nós possamos mudar a nossa maneira de ser e de estar. Expectativas nós devemos ter em Deus, não nos homens, falíveis e imperfeitos em si mesmos. Uma boa semana para você, fique com Deus e até o próximo Filosofando.